Nunca foi, de alguma forma, um pensamento de mal ou fazer mal algum para cada um de nós. Mas o pensamento que o Senhor tem exclusivamente é para que você tenha uma vida em Deus, uma vida de paz, uma vida de promessas cumpridas, mediante aquilo que Ele já colocou sobre sua vida. Eu olhando para a Bíblia, eu consigo perceber que todas as pessoas, todos os homens de Deus tiveram propósitos na vida, tiveram uma caminhada de processos para que pudessem chegar a esse propósito, ao fim que Deus estabeleceu sobre a vida deles. O que dizer de Davi, que começou no campo, esquecido pelo pai, esquecido pela família, tido como bastardo, mas o Senhor nunca se esqueceu de Davi. Quem sabe antes de Davi chegar ao reinado, aonde ele tinha o poder e a autoridade agora dada ao Senhor, ele precisou passar por alguns processos na vida dele. E eu estou dizendo sempre isso: quem sabe aquilo que Deus prometeu a você ainda não chegou, porque Ele está trilhando o seu caminho, Ele está amadurecendo você, para que você aprenda a perseverar mais, a ser fiel mais, a buscá-lo mais, a depender exclusivamente dEle. Alguma coisa Deus está fazendo. Às vezes você pergunta: Senhor, mas está demorando demais essa promessa, esse propósito que o Senhor tem comigo. Esse ano, Senhor amado, mediante aquilo que o Senhor derramou sobre a vida da minha igreja, eu quero viver os planos de Deus sobre a minha vida. E quem sabe você precisa fazer aí um checklist da sua vida, um check-up da sua vida espiritual, e poder de alguma forma poder olhar para dentro de você e falar: eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso melhorar nisso aqui. Pastor Fabrício, ele trouxe uma mensagem muito forte no primeiro dia da semana de primícias, e ele falou sobre o que, igreja? Sobre o coração. Ele falou sobre o coração, ele falou sobre uma entrega total ao Senhor. Então, esses dias, esse ano de propósito, de intencionalidade falar de tudo, integridade falar do tudo, não é meia parte, é tudo. Então, se você não conseguir entregar tudo, você não vai conseguir, ter resultados daquilo que o Senhor já determinou. Então, quando ele falou de coração, ele falou de entrega, de de integridade, na verdade. E aí eu quero ler com você aqui um texto de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Porque se você não guardar isso, você não vai conseguir atingir o propósito. O versículo 23 de Provérbios capítulo 4 diz assim: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Amém ou não amém? Guardar o coração. Quando nós falamos aqui no culto da virada e os princípios daquilo que o Senhor determinara sobre nós, sobre viver uma vida de propósito, nós colocamos várias situações aqui. E não deu tempo de eu praticar tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe a mim. Mas um dos pontos também que eu quero colocar diante daquilo que nós falamos foi obediência. Obedecer os mandamentos. A obediência, irmãos, na vida do crente é um marco principal daquilo que o Senhor quer estabelecer sobre sua vida. Submeter, obedecer, Então, guardar o nosso coração é algo que vai proceder da sua vida, fontes da onde o Senhor quer trabalhar com você, para depois trabalhar através de você. Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, fala também sobre o coração. Vai anotando aí. Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês. Aleluia. Então, assim, já foi o tempo de ter esse coração, de mágoa, de rancor. Coisas passaram. Quem você precisa liberar, irmãos? Você precisa liberar agora, hoje.
nessas primícias. Seja o seu pai que te magoou, seja a sua mãe, seja quem sabe o seu ex-marido, quem sabe a sua ex-esposa, não sei. Você precisa liberar, para que o Senhor te dê um novo coração. O profeta Ezequiel, ele diz isso: e lhes darei um novo coração, e porei um espírito novo dentro de você. Não é um espírito mais rancoroso, como você está entendendo, amém ou não? Não é um espírito mais com mágoa no coração, com ódio no coração. Não, pastor, mas eu não tenho ódio de ninguém, não. Mas você muitas das vezes deseja o mal. Tipo assim, enquanto essa pessoa não tiver, não, ele vai pagar nessa terra o que ele fez comigo. Eu quero ver. Você não pode falar, você não pode verbalizar, mas o desejo seu é que ele morra, é que ele sofra, ou ele ou ela. Mas o profeta está dizendo: eu lhe darei um coração novo. Porque eu só posso entregar algo ao Senhor que não tenha mancha, rugas, que esteja limpo. Mateus capítulo 6, versículo 21. É um texto muito conhecido por nós. Mateus 6, 21. Diz assim: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. É uma visita que Samuel faz. Sabe, Samuel, ele foi tocado pelo Senhor para que fosse até a casa de Jessé, porque ali ele precisava ungir um rei. E aí quando ele chega na casa de Jessé, Davi não está ali na casa entre os irmãos, está Jessé e todos os filhos. E aí quando Samuel chega ali, profeta Samuel, escute isso, profeta Samuel, quando ele olha para um dos filhos de Jessé, ele se engana. Ele acha que aquele rapaz, aquele moço, por ser um pouco mais alto, mais forte, quem sabe, né, habilidoso na espada, ele se engana. E aí o próprio Deus fala com Samuel: Samuel, não é esse. O rapaz que eu procuro não é esse, né? Está aí no texto, né? É um dos irmãos de Davi, Eliabe, um dos irmãos de Davi, que traz o engano no coração de Samuel. Mas aí o texto diz assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, ou não atentes para a aparência de Eliabe, Samuel, nem para a grandeza da sua estatura, sabe? Porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém eu, o Senhor, olho o coração. Você pode dizer glória a Deus? Porém eu, Samuel, profeta Samuel, que tem visões, que foi da parte de Deus para estar naquela casa, amando o Senhor, para que naquele lugar ele pudesse ungir um rei de Israel, ele se engana. Porque Deus não vê aparência, Deus não vê habilidades, Deus não vê o quanto você canta bonito, o quanto você faz algo da casa do Senhor bonito, quando você recepciona bonito, quando você evangeliza, quando você toca, o quanto você tem uma palavra eloquente. Não, Deus não vê isso. Os homens veem isso. Os homens olham isso. Os homens olham muitas das vezes as habilidades das pessoas, não vê a integridade, mas Deus vê o coração. Você não vê o coração, as intenções do coração, as motivações do coração, mas tudo isso Deus vê. E a gente se engana muitas das vezes, porque nós estamos vivendo hoje uma geração de igrejas que vivem na modernidade,
que estão relativizando o Evangelho ao seu meu prazer, para que possa alcançar mais fiéis. Porque cada igreja tem um público que tem, irmãos. Porque de alguma forma nós estamos relativizando o Evangelho, fazendo do Evangelho aquilo que nós queremos fazer. Deus não olha aparência, Deus não olha habilidade. E quando eu falo sobre habilidade, Deus derrama dons, amém? Dons que são disponíveis para a igreja. Vários dons que tem. Não me engano, são 9 dons espalhados aí, que você pode de alguma forma adquirir cada um deles. Está disponível para a igreja, amém ou não? E você precisa buscar esses dons. Quem sabe você é um rapaz, uma moça, um homem talentoso, mas Deus não está preocupado, irmãos, exclusivamente com isso. Deus está preocupado em ter o seu coração por inteiro, que foi aquilo que o pastor falou, e aquilo que nós falamos aqui sempre. Se Deus tiver o teu coração por inteiro, irmãos, Ele tem tudo de você. Entende? Isso aqui se torna obsoleto, irmão. Dinheiro, serviço, se torna algo mínimo. Mas por quê? Porque Deus tem meu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, versículo 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o poderá conhecer? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Aleluia. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. 17, versículo 9, versículo 10. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então diga comigo: coração, alma, entendimento. Anote isso. O que eu preciso entregar? O coração, a alma, o espírito, para que eu possa entender. Sabe? E aí você vai entender mediante aquilo que ele falou em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu não tenho um pensamento de fazê-los mal, mas tenho pensamentos de fazê-los prosperar. Aleluia. Salmo capítulo 51, versículo 10. Após o pecado de Davi, Arthur, ele escreve esse texto. Ele cita esse texto. Coração corrompido, coração desejoso, coração maldoso, mesmo sendo um rei, ele de alguma forma pôde ali deitar com uma mulher que era esposa de Urias, um soldado leal. Mesmo Davi sendo Davi, ele tinha várias oportunidades de poder casar ou ficar com outra mulher, casar com outra mulher, mas ele escolheu alguém que era casado com um dos seus soldados. E você já conhece a história. Ele olhou, ele desejou, ele a possuiu. E o profeta vem e coloca algo sobre a vida de Davi. E Davi, ele se arrepende do seu mal. E ele fala assim no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Dá para você colocar esse versículo mediante o versículo que nós lemos sobre um coração novo, amém? E um espírito novo também.
Nós lemos isso aqui, não foi? Lá em Ezequiel 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Em concordância com Salmos 51:10, diz assim: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como estão entendendo, irmão? Tudo começa assim no coração, no entendimento. O entendimento é mente. Eu preciso entender. Está ligado à mente e ao coração. E aí nós vamos entrar em alguns pontos que nós precisamos de alguma forma entender, porque todos esses homens, como eu falei, como Davi, teve processos na vida, chegou até onde chegou, como Jacó, como José do Egito, como Moisés. Deus nunca disse que seria fácil para Moisés. Pelo contrário, o próprio Deus que endurecia o coração de Faraó. Então o que você precisa fazer nesses dias é submeter, não murmurar, é obedecer. Ontem nós falamos aqui, o pastor Marcos Vieira falou sobre lealdade. A gente consegue enxergar isso, que lealdade, integridade, fidelidade, tudo isso vem da parte do Senhor. Nós não somos bons, irmãos, porque somos bons. Porque senão não precisava ler esses textos, tudo que eu li aqui para vocês. Um coração puro, um coração novo, um espírito inabalável, um espírito novo dentro de nós. A nossa carne, ela é ruim, irmão. Ela é perversa. Ela é suicida, ela é homicida, ela é adúltera. Entende? Mas Gálatas também fala, Paulo escreve aos Gálatas, o que você pode combater isso, igreja, é sobre o fruto do Espírito. Aleluia. Que mortifica as obras da carne. Pastor, mas como que eu vou conseguir isso? Aí o versículo 2 de Jeremias, do capítulo 29, diz assim, 12: então me invocareis e sereis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me achareis quando me buscareis com todo o vosso de novo coração. Aleluia. Para que eu possa viver as promessas de Deus, para que eu possa viver os propósitos do Senhor, naquilo que Ele já determinou, igreja, Deus já determinou. O pensamento dele para conosco não é pensamento de mal, é pensamento, em outras versões diz sucesso, de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não coloque nos seus ouvidos somente dinheiro, valores, posse. Coloque uma vida, coloque os seus sentimentos, coloque a sua família próspera, a sua casa próspera, os seus filhos prósperos, a sua vida conjugal próspera, a sua vida profissional próspera, a sua vida intelectual próspera. Amém? E eu profetizo, tudo aquilo que você tocar vai prosperar também. Mas sobretudo, eu preciso invocá-lo, eu preciso orar a Ele, eu preciso ouvi-lo, eu preciso buscar e ser achado por Ele. E Ele diz, quando vocês me buscarem de todo, não é meia parte. Amém? Pastor, mas porque às vezes eu estou na igreja já há alguns tempos, eu não tenho buscado de todo o coração, eu tenho recebido algumas coisas da parte do Senhor, Deus tem feito algumas gracinhas para mim. Você está vivendo na boa vontade dEle. O que o Senhor tem para você, irmão, é agradável e a perfeita vontade. É um processo. Quanto mais eu busco, mais eu entendo, sabe? Que tudo aquilo que Ele permite eu viver não está ligado somente a mim, mas aos outros. Todas as vezes que o Senhor pegou um alimento em suas mãos, Ele levou aos céus
Ele deu graças e depois repartiu. Então tudo aquilo que vem às suas mãos, dê graças. Amém? E reparta aquilo que precisa repartir. Não é na sobra. Não é quando sobrar. Não é se der. Versículo 14 diz assim, ó: e serei achado por vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e a congregai-vos todas as nações de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Se nós irmos lá para Provérbios capítulo 28, versículo 13, abra aí, 28, 13. Quero que você entenda isso, amém ou não? Amém, igreja? Para que possamos viver um propósito específico daquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Tenho conversado com o Pingo tem falado isso, tem sentido isso, e creio que muitos de vocês têm sentido. Não, o ano está começando diferente. Tem coisas diferentes acontecendo. Você consegue perceber isso? Há uma movimentação das águas. Quem sabe o anjo está descendo e está movimentando as águas. Quem sabe algum tempo não era a nossa vez, mas chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Porque Ele movimenta, irmão. Ele movimenta as águas do tanque. Eu preciso perceber, eu preciso entender que esse é o momento, sabe? Mas eu preciso me desligar de algumas coisas. Quando nós falamos do coração, nós falamos de pureza, nós falamos de entrega. E aí o versículo 28, o versículo 3 é um versículo que eu uso como meu discipulado. Todas aquelas pessoas que já caminham comigo, eu sempre vou para esse lado do discipulado. O versículo 13 diz assim, ó: quem camufla suas falhas ou suas faltas, jamais. Mas o versículo, Regina, no versículo 11 de Jeremias capítulo 29 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos fazer prosperar. Mas logo eu preciso ir para Provérbios 28, 13, uma ligação de texto. Porque eu não consigo prosperar se eu camuflo os meus pecados, se eu escondo os meus pecados, se eu vivo uma vida de iniquidade. Amém? Como vocês estão entendendo, irmão? Então, para esse tempo, não é tempo mais de vivermos vida independente, vida camuflada. Sou aqui uma coisa, na rua sou outra. Sou aqui servindo em qualquer situação que for, na mídia, nisso, naquilo, mas quando chego lá fora, sou uma outra pessoa. Às vezes chega até nós alguns vídeos, né? Que a gente tem uns detetives de plantão. Aí tem alguns vídeos dos jovens, dos adolescentes. Você vê outra pessoa, cara. Até parece que ali tem onde o Wesley está ali, tem algumas roupas de ovelhas, né? As lã. Aí quando você chega, você veste a lã de ovelha. Aí termina o culto, você deixa a lã de ovelha. Chega ali e põe a lã de lobo. Isso não é falta de falar. Porque assim, ó, vocês jovens, vocês adolescentes, vocês têm muito mais informações daquilo que eu tive. A gente não tinha internet naquela época. A gente não tinha YouTube. A gente não tinha TikTok. Nada disso a gente tinha. Hoje vocês são munidos de muitas informações. A nossa internet era internet de escada.
Hoje tem Spotify, né? Não, a gente era disco de vinil, fita cassete, que às vezes tinha que pegar no dedo assim para ficar voltando ela. Isso, Vocês estão vivendo, irmãos, no mundo da tecnologia. E eu não estou falando, irmãos, que muitas das vezes aquilo que nós fazemos, mediante a camuflagem de pecado, ou sendo alguém que nós não somos dignos de perdão, amém ou não? É isso que eu estou falando, é que possamos de alguma forma, porque o texto diz aqui, aqueles que camuflam jamais prosperará. Quem camufla suas faltas, quem camufla os seus pecados, não vai viver uma vida de propósito. Não vai. Mas pastor, por que todo mundo está vivendo, pastor? Por que a igreja está vivendo e eu não estou vivendo? Está camuflando alguma coisa. Mas, sobretudo, tem um mais para você, tem um mais para mim, que muitas vezes pode estar camuflando algumas coisas. Aí ele fala, mas, porém, sobretudo, aqueles que reconhecem, confessa e abandona, alcançará de Deus misericórdia. Amém? Abra aí 28:13, vocês jovens e adolescentes, marque isso aí. Porque aí, Laura, eu preciso reconhecer. Porque eu só confesso para a minha discipuladora, para o meu pastor, quando eu reconheço. Porque eu não vou vir para ele e falar assim, não, pastor, eu fiz isso porque... Não tem o porquê, mas porque... Não, porque eu pequei. Eu não deveria ter feito, pastor, eu fiz. Eu reconheço que eu pequei. E aí, irmãos, a caminhada tem que ser completa. Eu reconheço, eu confesso e eu abandono, eu deixo. Porque quando você caminha nesse processo, você vai alcançar de Deus misericórdia. Miserável homem que sou. Aí você recebe misericórdia, Duda. Porque a gente era miserável. O que nós fizemos foi algo miserável. E você recebe de Deus a misericórdia, a graça, o favor imerecido. Aquilo que você não merecia, mas Ele te dá. Por causa de o quê? Um coração. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não vai desprezar. Agora não pode ser uma vida de remorso. Vocês sabem o que é remorso? É algo que você vai vir chorando, eu pequei, eu preciso confessar, eu preciso, sabe? E aí a gente se comove também com você. Vamos orar aqui, Arthur. Eu me comovi com a sua história. Depois de 3 dias está o Arthur de novo aprontando. Depois de 3 dias está o Davi de novo aprontando. Depois de 3 dias está de novo ali a Lorena aprontando. Depois de 3 dias está a Dúlia de novo aprontando. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque tudo isso que Davi fez, Davi foi assassino, Davi foi adúltero. Mas Davi se arrependeu, irmão. Sabe por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Porque quando Davi se arrependia, ele se arrependia por inteiro. Ele falou, Senhor, pode tirar tudo de mim, governo, tudo, posse, tudo isso. Te peço algo, só não me tire a tua presença. Pode tirar meus amigos, pode tirar essas amizades aí que não faz legal para você. É isso que você tem que fazer, como Davi fez. Senhor, se for para de novo eu pecar dessa forma, tire a amizade, tire isso, tire a escola onde eu estudo, eu não quero mais. Não, só mais não tire o teu espírito, Senhor. Eu não quero viver mais assim. Eu não quero viver, sabe, mascarado. Tem muita gente que parece
Crente Batman, mascarado e só anda nas noites. Ninguém sabe quem é o Batman, né? Versículo 14 diz assim: feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Versículo 14 diz assim: feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em... Tá lá. Pastor, mas você está pregando muito duro hoje, pastor. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Volta lá de novo um pouquinho, ó. Aí, ó, se fosse você, eu rabiscava essa parte assim, ó. Mas não é para rabiscar para não ver não, tá? É com uma cozinha marcar, tá bom? Porque depois a gente fala assim: Deus me livre, tá doido? Volta lá um pouquinho, volta lá, para me ler o texto todo. Aqui, ó. Feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Se você for feliz, Radassa, viver no temor do Senhor. Se você, Laura, for feliz viver no temor do Senhor. Se você, Duda, sabe o marido que Deus vai te dar, vai estar nele. Você não vai ficar precisando procurar marido, não. Deus vai preparar um marido para você. Vai estar nele, no Senhor. Eu sou casado com uma pessoa que eu casei hoje porque eu procurei no Senhor. E olha, muitos sabem do meu testemunho aqui, né? Ela não queria não. Queria não, Cisna. Queria um dos olhos azuis, loiro. Queria não. Mas eu paguei o preço, irmão. 3 anos de oração, Paulão. 3 anos ali, ó. Senhor. E se essa mulher for de Deus mesmo, ela vai ouvir o Senhor. E vai saber que ela está perdendo um grande partido. Mas como minha esposa é mulher de oração, irmão. Que a pastora Lu não é essa mulher de oração aqui agora, não. Ela sempre foi uma jovem, uma adolescente de oração. Entende? E aí não tem como você ser uma pessoa de oração e Deus não falar assim: é ele. Porque Deus não é Deus casamenteiro, tá? Mas Deus, ele une propósito. Você está aqui hoje, nessa casa hoje, conosco hoje, porque Deus uniu um propósito. E você faz parte desse propósito, amém? Eu tenho falado com os pastores aqui da casa, com a liderança, que o ministério é pequeno porque o ministério pastorando se une ao meu e o meu ao dele. Entende isso? Não existe ninguém grandão aqui não. Nós somos um corpo. E o meu ministério se une ao seu. Por isso que a mídia precisa servir jovens, os adolescentes, a igreja, amadas e tudo. Porque isso é só uma subdivisão de uma organização. Porque todos nós somos um corpo, irmão. E aí você não precisa ficar, sabe, nessa carência maluca, louca. Mas porque meu pai... Não, você tem um pai. Se teu pai biológico não te deu amor, Jesus te dá o amor que você precisa. Jesus é suficiente para você. Vira para o seu irmão e diga para ele assim: Jesus é suficiente para você. Fala assim: larga dessa carência. Mas todo mundo está casando, eu vou casar também. Eu preciso casar. Não, a Bianca casou, você não está casando, eu preciso casar, gente. Não vai no efeito manada não, gente. Espere a sua vez. Espere a sua hora. Vai ter um momento certo. Não fica aí beijando na boca de ninguém não. Eu só tive uma única namorada, que foi a minha esposa.
E aí tem coisas aqui que eu não posso falar, mas depois a gente vai falar para os adolescentes e para os jovens. Falar assim de uma forma de como foi tudo isso. Não é que eu não possa falar, né? Mas eu vou falar. Mesmo sendo eu namorando pelo menos uma vez com minha esposa, ela fala assim: meu amor, você tem um beijo maravilhoso. E eu nunca beijei, gente. Só beijei ela. Deus ungiu até meus lábios. Não precisa, né, pastor Cláudio, ficar beijando todo mundo aí para ficar treinando, não. Quer fazer alguma coisa, irmão, vai beijar o espelho, fica treinando no espelho lá. Uma laranja, alguma coisa. A minha filha tinha uma informação para passar para as tias dela. E aí a gente precisava passar essa informação naquele dia. E aí ela pediu: pai, vamos fazer o seguinte, vamos falar que minha mãe e o senhor tem algo sério para conversar com a família que tinha que ser urgente. Aí mandou essa informação, minha esposa mandou a informação no grupo das irmãs dela. E aí, irmão, já começou aquela dor de barriga, aquele problema todo, e preocupada, o que era, o que estava acontecendo e tudo. E aí minha esposa falou: não, fica tranquila, não é nada de... que já pensaram que era o pai delas e tudo. E aí a gente estava bolando um plano que era para falar sobre a questão dos padrinhos, né? Que eram as tias da Sânia. E só teria como a gente reunir naquele dia se fosse alguma coisa que fosse algo sério, né? E aí eu falei assim: amor, vou fazer o seguinte, vou brincar com elas. Eu vou fazer minhas malas e vou deixar bem ali perto no canto assim. Eu vou falar que acabou o casamento, acabou a igreja, acabou tudo. Vamos nos separando. Mas não deu certo, gente. Porque assim, amor, você acha que elas vão acreditar nisso? Elas vão acreditar nisso, amor. Mas não deu tempo, que meu cunhado foi lá em casa e tudo. Acabou que a gente não fez, né? Mas depois na mesa a gente tratando sobre isso, aí a gente falou, né? Sobre a brincadeira que a gente ia fazer. Aí meu cunhado falou assim: aí não vai acreditar nunca. Você é apaixonado por essa mulher, moço. Nunca que a gente ia acreditar nesse negócio. Os planos de Deus na vida de vocês, tudo que está acontecendo. Vamos fazer 27 anos agora de casados. Amém? 30 anos de convivência. Pastor Anderson já morou lá em casa, né? Davi já passou várias vezes lá em casa, várias noites. O Pinho também. Joyce Rafael já morou lá em casa. A gente não é santo não, irmão. A gente tem os momentos das nossas DRs. Mas eu nunca dormi fora da cama. Nunca arrumei mala para ir embora. A gente tem os nossos problemas de casais. Entende? Mas a gente entendeu que o que nos uniu, sabe, foi o Senhor. E o propósito é maior nas nossas vidas. Então a gente vai pedir perdão. Vai pedir perdão. Hoje a gente está muito mais maduro do que há 15 anos atrás. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesmo você adolescente, você jovem, o propósito que Deus tem na sua vida, se você de alguma forma querer fazer algo que não seja da paz do Senhor, como diz o texto, bota lá no texto lá, como diz aquele texto ali, ó, é isso aqui, ó, tá claro para você. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, né? A pastora escreveu um livro sobre temor. Se você ainda não leu, compre e leia. Comece o ano lendo o livro. Gostei de ver lá, o Arthur postou, aquele livro é meu, né? Qual que é o nome do livro? O Homem Bíblico. Então assim, ó, procura ler um livro já. Pastor, eu quero entender mais sobre temor. Está aí o pastor Anderson. Compra um livro. Feliz a pessoa, deixa lá, filho de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Não é todo momento, Samira. Não é só alguns momentos, não. Tipo assim, no temor do Senhor eu vivo na igreja. No temor do Senhor eu vivo na casa dos meus pais, estão me vendo. Mas na escola não. Né? Estou falando que seja, tá, Samira? Tá, Duda? Tá, Laura? Não estou falando que seja isso, tá bom?
Eu quero profetizar que não seja, tá bom, Radassa? Mas tipo assim, na igreja eu sou Samira. Na casa dos meus pais eu sou Samira. Mas na escola eu sou Samira Gatinha. Tem até um Instagram sem os pais saber. Um fake, né? Aí tá lá, Samira Gatinha. Nome fake, né? Não, pelo menos um gatinho tem que ter, né? Não, irmãos, feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Quando fala sempre, é em qualquer lugar, é em qualquer esfera, sabe? É em qualquer movimento que você esteja, mesmo que te chame, sabe? Como chamava minha filha? Como é que chamava a filha? BV? Porque é a sigla deles aí, né? Nem que te chame de BV. Eu falo assim, sou mesmo. Boca verdadeira do Senhor. E aí não sei, eu não entendo essas meninas às vezes, né? Que às vezes quer ser como as outras. Vocês tinham que falar assim, ó, minha filha, para beijar nessa boca aqui vai ter que ralar muito. Não vai ser qualquer um não. Para beijar aqui tem que ser um príncipe. Para beijar aqui vai ter que abrir a porta do carro para mim. Que eu não sou qualquer coisa não. Mas vocês não sabem pregar, gente. Tem que saber pregar. Não é, Drica? Isso aí já é uma pregação. Quando a endemoniada falar, você não beija ninguém, já beijei 5. Pois é. Mas aí você vai falar assim, Lorena, para beijar nessa boca aqui, ó, vai ter que suar muito. Vai ter que ser um homem de Deus, vai ter que ser um príncipe, vai ter que ser isso, vai ter que ser aquilo. Entendeu? Ah, não, mas isso é ultrapassado. Aí você leva na sua bolsa uma Bíblia pequena. E aí daqui a pouco, quando você menos perceber, você já está convertendo essa pessoa. Quantos creem assim, irmão? Amém? Feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Passa lá. Aí sim, Buga. Na outra parte. Mas o indiferente, que se revolta contra o Senhor, que se revolta contra os pais, que se revolta contra a igreja, que se revolta contra o discipulador, que se revolta contra o pastor, porém esse cairá na desgraça. Mas, sobretudo, o indiferente, que se revolta contra tudo isso que eu falei, vai cair na desgraça. Isso não tem a ver somente com os adolescentes, com os jovens, não, tem a ver com o adulto também. Ah, pastor, já tem tanto tempo. Vive no temor do Senhor, gente. Pare de camuflar seus pecados. Pastor, eu vou ter uma vida de sucesso. Mas para ter uma vida de sucesso, precisa estar com o coração voltado ao Senhor. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente é o que se revolta contra o Senhor, cairá em desgraça. Agora eu vou lá para Provérbios 3, 9. Para mim terminar. Na verdade, versículo 1. Provérbios capítulo 3. Quantos querem ter uma vida de sucesso aqui esse ano 2026? Amém. Irmãos, não é pecado não. Até porque nós não pregamos muito sobre prosperidade nessa casa. A gente prega sobre vida cristã, sobre caráter, sobre comportamentos e atitudes cristãs. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é para que você entenda que quando há uma fundamentação de viver a palavra, você não vai de alguma forma querer posse, querer bens para se auto-beneficiar. Não, você vai entender que tudo aquilo que o Senhor te dá
é dele, é do Senhor. Sabe? E aí você vai ter o coração facinho de compartilhar, de servir. Olha o que diz Provérbios capítulo... Põe lá o versículo 1, Guga, por favor. Versículo 1, 3:1. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite de novo que o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Isso é uma direção. O versículo 1, você que está anotando, é uma direção. Você pode escrever assim, ó, direção. No versículo 2, é uma promessa. É o resultado do versículo 1. O versículo 2 diz assim, ó: porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Se você guardar as ordenanças do Senhor e permitir que o seu coração guarde os mandamentos, o versículo 2, irmãos, é um resultado do versículo 1. O 2 vai dizer: porquanto os seus dias serão prolongados, e a tua vida por muitos anos, e o Senhor vai te conceder prosperidade e paz. Então, tipo assim, ó, Vitor, você que discipulou Davi, ó, Davi, versículo 1, se você obedecer às ordenanças e guardar ela no teu coração, você vai viver muito tempo. O Senhor vai trazer prosperidade e paz para a sua vida. Isso é um discipulado. Quem tem dificuldade para discipular, é fácil. Esses 2 versículos aqui, ó, você senta com a pessoa e discipula. Ou o versículo 3 por inteiro. Hoje tem discipular, traz seu caderno, traz sua Bíblia. Eu vou te dar destinos e promessas daquilo que tem na Bíblia. Porque não sou eu que vos falo, mas a Bíblia que diz. Então hoje o nosso discipulado vai ser sobre Provérbios capítulo 3. Promessa e resultado. Versículo 3: que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem, ata aos redor do teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Ele fala sobre benignidade e lealdade. De novo, está falando sobre o coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como toda boa reputação. Você percebe que o versículo 3, Paulo, ele fala sobre um destino, ele fala sobre um princípio, e o versículo 4, ele traz mais uma promessa de resultado. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como uma boa reputação, quando você for leal e jamais abandonar, e colocar ao redor do pescoço, escrever na tábua do teu coração o que eu tenho vos dito. Ontem falamos sobre lealdade, e o versículo 3 está falando sobre isso. Que a bondade e a lealdade jamais te abandonem. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? Ata ela no teu pescoço, coloca ela na tábua do teu coração. Bondade e lealdade. Resultado disso, versículo 4: assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como uma boa reputação. Aí tem gente que fala assim, ó: não, meu negócio não é com os homens, não, meu negócio é com Deus. Não.
Não devo satisfação para ninguém. Deve. Para Deus e para os homens. Percebe isso? Todas as pessoas que falam sobre isso assim, quer justificar o pecado. Tem pecado oculto. Quer camuflar. Não quer ser discipulado. Não recebe confronto. Não, pastor, não tem nada a ver com o povo, não. Tem a ver com Deus. Miserável. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O versículo 5 diz sobre confiança. O versículo 6 diz sobre reconhecimento. O versículo 7 diz sobre temor e sobre apartar-se do mal. Diga comigo: confiança, reconhecimento, sabedoria, temor e apartar-se do mal. O resultado, irmãos, está no versículo 8. Escute isso, presta atenção. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Confiança, primeiro ponto. Segundo ponto: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Segundo ponto: entendimento. Terceiro ponto: não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Terceiro ponto: temor ao Senhor. E isso, resultado, se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão. O que eu não posso fazer, o que seu pai ou seu discipulador não pode fazer com você, é afrontar você. Mas o confronto ele precisa existir. No pastoreio, no discipulado, o pai e a mãe. Porque a Bíblia diz também que o pai, ele corrige o filho que ama. Está aí, no próprio capítulo 3 de Provérbios. Entende? O pai vai te corrigir porque te ama. Então assim, quando eu falar para minha filha: filha, 11 horas em casa. Quando eu falava para o pastor: 11 horas em casa. É porque eu amo. É porque a gente protege. É porque a gente cuida. Nosso pastor é tão desconfiado. Não é amor. E aí o pai só entende a palavra chato, ou na verdade o filho só entende a palavra chato quando se torna adulto, casado e tem filho. Porque todos vocês aqui já falaram: nossa, meu pai é muito chato, nossa, minha mãe é chata. Mas o chato tem a ver com cuidado, o chato tem a ver com zelo. Agora vocês não vão entender isso não. Mas quando vocês se tornarem mulher casada, homem casado, tiver filhos, aí vocês vão entender. Isso. Entende? Porque tem coisa agora que para vocês não faz nexo, né? Conexão com aquilo que seu pai fala, sua mãe fala. Mas aqueles que temem ao Senhor, sim. Aí eles vão aprender, eles vão andar um pouco mais à frente da juventude que eles dizem ultrapassada. Porque quando você obedece às Escrituras, quando você é jovem adolescente, obedece a palavra, para o mundo você é ultrapassado. Eu vou dizer, quando você não beija na boca, quando você não pede a virgindade, não, você é ultrapassada. Não, minha filha, você é doida. Já namorei, foi com 10 até, ué. Só numa noite fiquei com 3. E as pessoas contam isso como vantagem. É mentira ou verdade? Eu estou falando besteira aqui.
Só que às vezes você não sabe rebater. E o rebater é algo bíblico. Minha filha, porém eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não compactuo com aquilo que vai trazer tristeza a Deus, a minha família, a minha igreja e até a mim. Mas eu faço parte do meio. E aí pelo meio que eu estou, eu me torno igual. Mas já dizia a sua mãe, o versículo 1 da sua mãe, capítulo 1, versículo 1, né? Da Andréia, ou da Cris, ou da Regina, né? Capítulo 1, você não é todo mundo. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Para terminarmos, o versículo 3 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra entendimento. Diga comigo: sabedoria e entendimento. Então assim, ó, você vai orar por isso hoje. Viu, irmão Odessi? Mesmo o senhor já tem seus 70 e poucos anos, né? Você vai orar por sabedoria e entendimento. Porque a sabedoria não está ligada somente à idade. Sabedoria está ligada à profundidade da palavra. Sabe? E aí você vai orar com entendimento. Viu, Arthur? Eu quero me tornar sábio. Então eu vou orar por sabedoria, eu vou orar por entendimento. Porque às vezes você é da forma que você é porque você não entendeu. Não há entendimento. E aí você não se torna sábio. Sabe? Porque eu conheço pessoas que têm idades de 50 anos, mas não têm sabedoria. Mas eu conheço jovens de 30 anos que são sábios. Porque sabedoria não tem a ver com idade, tem a ver com profundidade da palavra. Temor ao Senhor. Estou gostando, estou vendo, porque há uma movimentação lá no grupo do jovem. O pastor Leandro colocou lá já um plano de leitura dos adolescentes. Aquilo que o pastor Marcos falou aqui ontem. Quer se tornar um pastor, quer estudar teologia, lê a Bíblia primeiro. Dê trabalho ao seu discipulador, gente. Dê trabalho para ele. Faça perguntas que ele vai falar assim: não, essa pergunta eu vou te responder na próxima aula, no próximo encontro. Porque você vai forçar ele a ler a Bíblia. Peraí, cara, eu vou ter que ler essa Bíblia, porque essa galera que veio agora aí é pancada. Hein? As perguntas delas são... Entende? Fala o nome de Deus. Salmo 90, 12. Projeta para nós aí, Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Amém? Por que aprenda a contar os nossos dias? Porque cada dia que você vive é uma experiência nova. E com cada experiência nova que você vive, você aprende algo. Entende? Escute isso. Cada dia que você vive é uma experiência nova. E cada experiência nova que você vive, você tem um entendimento novo. E aí Deus vai te munindo de sabedoria, irmão. De entendimento. E aí Ele vai separando homens e meninos. Entende? Já falei isso aqui, vou dizer de novo. Porque José, ele não governou desde a visão que Deus tinha dado a ele. Passaram anos e anos. O processo que ele levou a ter. Aí está escrito no próprio livro lá. Que depois ele fala, lá em Gênesis, ele fala assim, ó: eu vim adiante de vós, dos irmãos dele. Então era ele, era José que tinha que ir.
propósito que o Senhor tem estabelecido sobre sua vida, precisa passar por processos para que você tenha sabedoria e entendimento de que você não é o último biscoito da sei lá, como é que é? Isso aí, essa gíria de vocês aí. A última Coca-Cola do deserto. Que quem sabe se ele chegasse antes desse processo todo e falou: cara, eu falei para vocês, aquela visão lá, vocês ficaram maiando de mim, ó. Eu sou governador agora. Vocês têm que se render a mim. Vocês têm que isso e aquilo. Não, mas Deus permitiu que ele passasse todo o processo, primeiro, de maturidade. Entende? E às vezes, irmãos, a maturidade não vai ser na força, não. Vai ter um tempo. Quem aqui já colocou abacate enrolado num jornal? No fogão? Para quê? Para amadurecer? Mais rápido. Mas tem tempo que não vai ser assim, não. Não adianta botar seu filho, empacotar ele. Não adianta, não. A última palavra é dele. Os processos precisam acontecer na vida dele, para que ele se torne maduro. Não adianta botar ele numa bolha. Não adianta empacotar ele e deixar ele guardadinho. Não adianta não. Vai amadurecer aí, meu filho, só você sozinho, preso. Não, tem que voar mesmo, sabe? Nem que às vezes você troque a escola dele, nem que você vá lá todo de mestre, perguntar como é que está, o que está acontecendo. Você está entendendo, irmão? Vamos ficar em pé. Quem sabe nessa noite, nessa manhã você está aqui e algumas coisas que eu falei para voltado àquilo que nós estamos projetando para 2026, você esteja inserido. Quero dizer para você, jovem, você adolescente, Juan, né, Juan? Então você não pode ser mais aquele adolescente, aquele jovem de 2025. Você possa olhar para o céu e falar assim: Senhor, venha um novo Windows sobre minha vida. O Windows 2026. Tem que baixar uma nova versão agora em você. Porque aí quando você voltar de novo lá na escola, eles vão falar assim: você está diferente, cara. Você não anda passando dizendo assim, você está diferente agora. Está mais sério, está mais assim, está mais, né? Não quer mais o rolê com a gente, não quer mais, entendeu? Fazer as dancinhas lá para a gente botar no TikTok, ficar de alguma forma dublando no TikTok, com músicas. Engraçado, esses jovens, esses adolescentes, eles fazem dublagem de músicas que eles nem têm entendimento daquilo que está falando na música. Não, pastor, mas eu estava brincando, meu filho. Mas não é só questão da brincadeira, é a música, a letra que está nessa canção aí. Você nem entendeu a letra. Quer fazer uma brincadeira? Pelo menos entenda a letra. Escute a letra comigo. Opa, não, isso aqui está fora, não tá legal não. Entenda pelo menos a letra. O que a letra fala? Nós vamos orar nesse momento. E quem sabe você produziu no ano 2026 algo que eu tenho falado aqui. Quem sabe seu coração não era todo o Senhor. Quem sabe o Senhor precisa te dar um coração novo, um espírito novo. E se existe alguém no nosso meio aqui, sai do seu lugar, vem aqui à frente, se ajoelhe aqui, peça perdão ao Senhor, peça perdão pelos seus atos, pelas suas atitudes em 2025. E que você peça o entendimento do Senhor, a sabedoria que venha do alto. Que você quer ser uma versão nova para 2026. Você não pode ser, irmão, você não pode ser jovem, adolescente, influenciado por pessoas, mas você precisa influenciar outras pessoas. Então, se você quiser sair do seu lugar agora, você jovem, adolescente, criança, adulto, quem sabe você também que está aí
cometeu algum delito, algum pecado desses em 2025. E o Senhor está dizendo nessa manhã: eu quero o seu coração. Eu quero o seu coração. Baixe essa luz aqui para mim, por favor. Eu quero o seu coração. Eu quero a sua entrega. Eu quero você por inteiro. Olha como é lindo, irmão. Não é possível que você, jovem e adolescente, então, um homem de 70 anos, está aqui. Essa convocação era para todos os jovens e todos os adolescentes estarem aqui. Porque alguma coisa em 2025 você desagradou o Senhor, desagradou seu pastor, desagradou o Espírito Santo. E esse ato que nós estamos fazendo aqui é você confessar as suas falhas. Pastor, mas eu já fiz isso. Hoje é um tempo onde essa mensagem precisa tocar não somente o seu coração, mas o seu entendimento. Eu peço os pastores para que possam orar pelos jovens ali. Amém. Os corajosos, os valentes de Davi. A exposição cura, irmão. Davi foi exposto e foi curado. A exposição, pastor, mas a exposição, pastor, a exposição cura. Então quem sabe você pode sair daí do seu lugar e correr para cá e falar assim: eu mereço a graça do Senhor, eu tenho falhado, pastor. Eu estou aqui, Jesus, também, como alguém que quer uma versão nova do Teu Espírito Santo. Como alguém, amado, que quer uma atualização nova, Pai, de viver o novo para 2026, Jesus. Eu não quero ser mais aquele homem de 2025. Eu não quero pecar mais nos pecados que eu cometi em 2025. Eu quero somente agradar o Teu coração. Dai-me um coração e um espírito novo, Jesus. Dai-me um coração novo, Jesus. Eu me coloco diante de Ti, Jesus. Eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Pai. Eu te peço perdão pelas minhas negligências. Eu te peço perdão pelos meus pecados, sendo eles, Pai amado, através de intenções, sonhos. Eu me coloco diante de Ti, Jesus. Muda a minha história. Muda a minha história, Jesus. Romana Suri canta na baixeque tirimana. Nesse momento que você possa ajoelhar perante o Senhor e dizer a Ele o quanto você precisa dEle, o quanto você necessita do perdão dEle, o quanto você precisa, Jesus, o quanto nós precisamos de Ti, Jesus. Nós somos falhos, nós somos homens falhos, mas nós queremos, Pai amado, uma nova versão, uma nova atualização do nosso caráter, da nossa integridade. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Queremos mais, muito mais. Quero ouvir